Olá pessoal, meu nome é André, eu sou o diretor da Evolute do Centro RJ e estou aqui para passar para vocês material do Book 1, né, a classe 1 a 4, na verdade aula 1 a 4, né, class 1 to 4, e aproveitar esse momento que a gente está em casa, né, vamos fazer uma revisão desse material. Para quem ainda não começou o curso ou quem está no início do curso, vai ser como se fosse uma aula comum. Quem já fez esse curso e está no nível mais avançado, na aula 5 para frente, aproveita esse momento para fazer uma revisão, tá certo? Caso de dúvidas, a gente tem um e-mail também. De repente, no meio da apresentação, apareceu alguma dúvida, você tiver algum tipo de pergunta que você queira também passar para a gente tem um e-mail para dúvidas. Então, se chama evolutedúvidas@gmail.com. Só você mandar um e-mail para lá. A gente, no finalzinho da aula, vai ver se consegue arrumar um tempo para tirar as dúvidas. Caso a gente não tenha tempo, a gente faz a resposta para vocês por e-mail, tá bom? Deixa eu passar aqui. Então vamos lá. O material é relativo ao book 1, ao livro 1 de inglês, né, o inglês básico. Então, book 1. A gente começa com o alfabeto. O alfabeto, a partir das letras, né? A, B, C, D, E, F. Qual seria a pronúncia da letra A? Todos têm uma ideia de como seria a pronúncia da letra A? Vamos lá então, vamos seguir aqui. Letra A. Ei. Acho que seria interessante aproveitar esse momento que vocês estão em casa, se vocês puderem também repetir junto comigo. Deixa eu só passar aqui para a tela. Perfeito. Letra A, A. Letra B, B. Letra C, C. Letra D, D. Letra E, ou I, né? I. Letra F, F. Letra G, G. Letra H, 8. Letra I. Letra J, G. Letra K, K. Letra L, L. Letra M, M. Letra N, N. Letra O, O. Letra P, P. Letra Q, Q. Letra R, R. Letra S, S. Letra T, T. Letra U, U. Letra V, V. Letra W, W. Letra X, X. Letra Y, Y. Letra Z, Z. É interessante você saber logo no início como se pronuncia a letra de cada palavra, né? Porque a partir de cada letra que você vai juntando é que você vai formar uma palavra, e a gente tem essa diferença assim no nosso o português para o inglês. A forma que a gente fala uma letra no português não é da mesma forma que tem o som para o inglês. Então é interessante você ter essa noção para cada letra, qual é o som que ela representa, porque muitas vezes o erro que a gente tem logo no início, quando a gente quer aprender a falar inglês, é o que? A gente vai ver uma palavra e quer falar com o mesmo som que a gente usa no português. E muitas vezes não vai fazer sentido se você usar o mesmo tipo de som. Por exemplo, na letra A, você usar o A sempre, né, como o som para a letra A. Dependendo do que for falado, até dá para se encaixar, mas muitas vezes para falar o inglês correto, você vai ter que usar a sonoridade correta da palavra. Então, você sabendo exatamente qual é a pronúncia de cada letra, você consegue falar com muito mais facilidade e vai ser compreendido também com muito mais rapidez por uma outra pessoa que você esteja conversando. É, Caso você tenha alguma dúvida em relação à pronúncia, a gente também pode voltar aqui daqui a pouco. Acho interessante, aproveitando que a gente está aqui nessa parte da pronúncia ainda, vou botar aqui um ponto, a gente tem alguns pontos que podem dar confusão na pronúncia. Por exemplo, a letra G com J, elas têm um som bem parecido, né? Na verdade, a letra D de dado, G e J. D, G e J. A gente tem uma pronúncia muito parecida. De repente, falando rápido, você até passa batido, mas elas têm uma certa diferença. Na forma que você pronuncia, se você estiver conversando com uma pessoa que é nativa em inglês ou que conhece um pouco melhor inglês, a forma que você vai pronunciar isso
cada uma, de repente, uma palavra que começa com D, que começa com G ou com J, vai fazer a diferença no entendimento do que é realmente a palavra, do que você está querendo dizer. Para as outras letras, assim, não tem tanta dificuldade. Eu acho que o principal, para a gente que é brasileiro, é diferenciar o D, o G e o J, né? D, G e o J, que são as três letras que têm uma sonoridade muito parecida e dependendo de onde você mora, de onde você nasceu, o seu sotaque pode dificultar bastante você a pronunciar essas palavras. Então eu daria um pouquinho mais de atenção nessas três letras para vocês colocarem um pouquinho mais de foco e diferenciar um pouquinho o tom da forma que se fala, certo? Agora que vocês estão aprendendo inglês, as principais palavras, né, palavras-chave para inglês é o quê? É saber o que significa inglês, inglês em português. Então, em português, inglês, em inglês, English. Vocês estão aprendendo alfabeto. Então, alfabeto em inglês, alphabet. Letra. Como é que se chama letra em inglês? Né? Letter. Consoante, consonant. E em português, vogal, né? Você em inglês chamaria vowel ou vowel. Essas são as palavras assim, principais do nosso Book 1 para logo você está começando a aprender, então são as palavras que você vai buscar no livro, que você vai ter no seu livro como as principais palavras para inicialização do inglês. English, alphabet, letter, consonant, vowel, seriam inglês, alfabeto, letra, consoante e vogal. Próximo passo, a partir do momento que você começa a falar alguma coisa, que você já tem algum tipo de conversa no inglês, a gente procura saber como é que se soletra, né? Como é que é escrito isso, como é que se soletra aquilo. Então, a pergunta que é usada para isso em inglês é How do you spell your first name? Então, como você soletra o seu primeiro nome, né? How do you spell your first name? Como você soletra o seu primeiro nome? E aí você vai usar, no meu caso, André, A-N-D-R-E, André. Vou repetir novamente, né? A-N-D-R-E, André. Como você soletra o seu primeiro nome? Tentem fazer esse exercício também em casa. Vou dar um tempinho para vocês agora pensarem. Pensa no seu nome. Como é que é o meu nome mesmo? Começa tal letra, tal letra, tal letra. Tentem soletrar na cabeça de vocês. Primeiro, para tentar entender. Depois, fala. Soletrando? Isso. Algumas pessoas aí acho que vão engasgar um pouquinho, mas conseguiram pensar mais ou menos com que letras se formam. Agora, as letras se formaram, falem o som de como se fala o seu primeiro nome, como é que se soletra. Pode falar em voz alta. Isso. Não tenham vergonha das pessoas que estão ao seu redor em casa te ouvindo achando que você é maluco. Pode falar. Perfeito? Então vamos lá. How do you spell your last name? Como você soletra o seu último nome? O seu último nome é o seu sobrenome. No meu caso, Vanzeler. V-A-N-Z-E-L-E-R. V-A-N-Z-E-L-E-R. Como você soletra o seu último nome? How do you spell your last name? Podem pensar aí. Vai pensando, ó, letra tal, tal, tal. Vai pensando, fecha os olhos de repente, começa a imaginar como é que é montado. Ou se preferir, de repente escreve como é que é soletrado. Perfeito. Conseguiram soletrar de cabeça, agora soletrem falando. Podem falar em voz alta, falem para qualquer um ao seu redor ouvir, podem te chamar de maluco, não liguem. Certo? Soletraram? Voz alta? How do you spell your last name? Aproveitando que vocês já estão falando qual é o seu primeiro nome, qual é o seu último nome, né, o seu sobrenome, também repitam, é interessante repetir também essa frase, né? Porque isso é quando você vai conversar com alguém, de repente, what's your name? Qual é o seu nome? A pessoa fala o seu nome, fala o nome dela para você, você não entende o nome dela. Nossa, a pessoa falou muito rápido. Aí você vai falar, por favor, how do you spell your first name?
Então você vai pedir para ela, please, how do you spell your first name? Você vai perguntar, por favor, como é que você fala o seu primeiro nome? Como é que você soletra o seu primeiro nome? A pessoa vai, com certeza, falar um pouquinho mais devagar, ó, letra tal, 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 tal. Aí você começa a juntar as letras, então, ah, sim, entendi agora. Isso vai facilitar bastante vocês logo nesse primeiro contato, de repente com uma pessoa que fala inglês, vocês vão tentar praticar inglês com uma pessoa que não fale português, então facilita bastante nesse primeiro contato você conhecer com quem está falando. Por curiosidade agora, how do you spell English? Então, como se soletra inglês? Vocês conseguem pensar e falar isso rápido? Perfeito, vamos lá então. E-N-G-L-E-S-H. Vamos lá, até fiz um errinho agora. Vamos lá, English. E-N-G-L-I-S-H. Perfeito? Vou ver se eu puxo aqui a tela de vocês, que eu não consigo ver se existe algum comentário na live. Tá, perfeito. Eu vi que a Rosemary está com a primeira aula, ainda não tem material. Perfeito, Rosemary. Mesmo sendo a sua primeira aula, você pode seguir aqui. Esse aqui é o conteúdo que a gente vai passar hoje da aula 1 até a aula 4. E quando você voltar para a aula presencial, né, para a aula dentro da escola, você faz as aulas de uma forma, de repente, mais rápida, porque você já viu, já reviu, vai poder rever na escola e pode, de repente, negociar com o professor, conversar com ele para fazer direto já os exercícios, tá bom? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, how do you spell English? E-N-G-L-I-S-H. Perfeito? Vocês conseguem falar também isso da mesma forma? Estou aguardando vocês falarem também, que sim ou que não. Perfeito, vamos lá. Então, a gente vai agora falar sobre outras palavras. Falamos no início agora em inglês, falamos sobre o primeiro nome, último nome. Então, quando a gente começa a conhecer, ter curiosidade em outras palavras, a gente conversando pode perguntar, direcionar para alguma palavra. How do you spell this word? Então, how do you spell that word? Então você começa a direcionar um pouco mais a sua conversa para outros pontos, para outras palavras, para outros objetos. Essas perguntas iniciais, acho que elas vão começar a fazer você ter um pouquinho mais de segurança, entender, e até a pessoa com quem você está conversando também vai explicar para você um pouco melhor. How do you spell this word? Significa como se soletra essa palavra. Quando você faz essa pergunta para alguém, é interessante você continuar, né, ali com a frase que é o seguinte: please spell it. Por favor, soletre. Quando você pergunta how do you spell this word, você vai estar conversando com alguém, a pessoa vai começar a soletrar, se ela ficar parada, esperando alguma coisa, please spell it. Por favor, soletre-a. É um pouquinho de conversação para esse início, principalmente para a pessoa que não fala inglês, não conhece muito da língua inglesa. Então, é a parte interessante para você começar a conversar alguma coisa com alguém que já fala um pouco mais de inglês, perfeito? E aí, nessa fase de inglês básico, a gente também começa com os números. Eu não sei se eu estou indo muito rápido ou eu estou indo no tempo certo ou muito devagar. Caso esteja indo rápido, vocês podem também sinalizar aí, comentar, fazer os comentários. A gente vai ter, além dessa aula que a gente está passando aqui no ao vivo, ela vai estar disponível também dentro da página da Evolute Centro RJ, para que seja acessado depois, depois você possa ver, dar um pause, dar um play, fazer a aula um pouco mais devagar, caso você necessite, perfeito? A gente vai partir agora para os números. Temos aqui número 0 a 10 nessa primeira linha. Então, como é que se fala o número 0? Zero. Número 1, one. Número 2, two. Número 3, three. Número 4, four. Número 5, five. Número 6, six. Número 7,
7. Número 8, 8. Número 9, 9. Número 10, 10. Acho que para a maioria das pessoas, a gente tem algum costume de falar 1, 2, 3, até por estar ali no dia a dia, brincar um com o outro. Até o número 10 eu creio que não seja tão difícil assim. É algo que é um pouco mais corriqueiro. Do número 11 para frente, já começa a ter algumas variações por conta da língua. Eu gostaria só de levantar aqui um ponto que no número 3 a gente tem algumas pessoas que vão ter dificuldade na hora de falar o tri. Tem pessoas que vão travar um pouquinho a língua, tri, vão falar como se fosse tri bem travado, né? Árvore, mas na verdade essa língua que você coloca entre o dente de baixo e o dente de cima é o que dá o som do tri. Você dá um assopro e usa na verdade o TR junto. É um pouquinho mais difícil para a gente, para quem fala português, quem é nativo da língua portuguesa, mas com uma certa prática você consegue soltar um pouco isso. Você tem então inicialmente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São os 10 primeiros números, perfeito? Tem alguma dúvida aqui nessa parte dos 10 primeiros números? Vocês que estão assistindo gostariam de falar alguma coisa? Até aqui tem alguma dúvida? Até esse ponto? Se tiverem, é só comentar, só escrever alguma coisinha. Não sei se eu estou conseguindo acompanhar todos os comentários. Tá, perfeito. Até agora, então, não tem nada. Então vamos para a parte que complica um pouco mais. A gente vai falar 11, 12, 13 até... Vamos seguir até o número 90, mais ou menos, né? Primeiro de 11 a 19, que é um pouquinho mais fácil. A gente segue uma linha de raciocínio aqui. Número 11, 11. Número 12, 12. Número 13, 13. Número 14, 14. Número 15, 15. Número 16, 16. Número 17, 17. Número 18, 18. Número 19, 19. Vocês percebem uma certa semelhança em alguns números aqui? A gente tem, eu poderia dizer, do 0 ao 12, a gente tem números com nomes bem diferentes. Vai 0, 1, 2, 3. Chega no 11, 11. Chega no 12, 12. A partir do 13 ao 19, a gente tem uma terminação que é bem comum aqui entre esses números, né? Que a gente pode, de repente, até usar para lembrar que do 13 ao 19, 13 até 19, a gente tem o termo teen, que é T-E-E-N. O que seria o teen? Teen é o famoso adolescente. A nomenclatura é o que se fala de adolescente em inglês. Então, para você lembrar um pouquinho como é que... para facilitar, na verdade, você a decorar do 13 ao 19, a faixa do 13 ao 19, você sempre vai ter o teen no final da palavra. E aí no 13, 13. 14, 14. Lembrando que o 13 e o 14, ele tem esse início que já vem do 3 e do 4. Certo? 3, 3, 13, 13. 4, 4, 14, 14. O 15 ele vai quebrar um pouquinho essa regra. O 15 ele não vai ser 15. Ele é 15. Certo? 15. Ele é um pouquinho diferente. Acho que esse início você realmente tem que decorar essa parte. A terminação do teen, a partir do 13 ao 19. Para alguns números você não vai ter a mesma escrita conforme já é lá do início de 0 a 10, mas vai ser algo parecido. E então do 15 a gente tem 15, 16 é igualzinho o início e ele tem o teen no final, 16.
Perfeito? 16. 17. 17. 17. 18. 18. 18. Ele aproveitou, pegou o 8, que já existia, juntou com o teen, não ia deixar 2 T's para ficar uma nomenclatura estranha, sei lá, 8, mas depois o teen junto. Então, juntou isso aí. Colocou 18, deixou ele junto, comprimido. 19, 19. 19, 19. Então, 19 é o 9 mais o teen, que é daqui do adolescente, essa faixa de 13 a 19 anos que a gente tem. Então, do 0 ao 19, a gente já tem uma certa ideia agora, vocês já conseguem entender um pouco melhor. Existe alguma dúvida? 0 a 19? Podem comentar à vontade. Se tiver alguma dúvida, eu volto aqui para falar um pouco mais, caso seja preciso. É bom que eu bebo também um pouquinho de água aqui, né, enquanto eu vou falando. Bem, tá certo, Maria Eduarda? Obrigado aí pela presença aqui na aula. Então, eu vejo que aparentemente não tem ninguém aqui com dúvida, né, do 0 a 19. Vou seguir aqui a aula. Então, a partir do 20, ele começa a se tornar bem fácil. Você não vai ter tantos problemas. Se você conseguiu entender os números de 0 a 19, do 20 para cima, eu vou dizer que você já aprendeu tudo, você nem viu. 0 a 19, você tem alguns números com nomes diferentes, você tem até uma regrinha do TIM 13 a 19, mas do 0 ao 12 você tem nomes diferentes, normalmente é gravado. Decoreba, não tem o que fazer. Mas são poucos números, 12 números. Isso aí você vai gravando, vai falando, vai repetindo, você entra na sua cabeça fácil. Depois tem a regrinha do 12 ao 19, que você também precisa depois gravar o que vem na frente do TIM, para escrever certinho, para não ter nenhum tipo de erro. Gravou do 0 ao 19, do 20 para frente você vai embora. Por que eu falo isso? Você tem 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. A forma que eu falei é a forma de um inglês que vem da Inglaterra, inglês britânico. Caso vocês estejam... A nossa plataforma, na verdade, ela tem muitas palavras que vêm do inglês americano. Na verdade, para mim, por mais facilidade, eu tenho mais facilidade de falar um pouco mais para o lado do britânico. Então, sempre quando eu for ler o número 20, eu vou falar 20. A não ser que eu esteja conversando com um americano, que eu esteja, de repente, numa situação que eu seja forçado a ir para o inglês americano, vou falar diferente. Caso vocês também já devem ter visto em filmes, ou tenha ouvido em algum outro lugar, existe uma outra forma de se falar todos esses números, do 20 ao 90. O inglês britânico, ele preserva bastante o final da palavra, da forma que eu falei, né? Por exemplo, 20, 20. É praticamente, da gente que é brasileiro, da forma que é escrito. Você lê o que é escrito, 20, 30, 30, 40, 40. Então você vai preservando certinho como é escrito. O americano, ele contrai a palavra, ele muda um pouquinho a palavra, ele gosta de falar rápido. Então, por exemplo, o 20, vou botar aqui 20 a 30, né? 20, 30, 40, 50, 60, 70. Depois eu boto aqui 80 e 90 para não ficar muito para baixo, senão vocês não vão ver. Então, o americano, ele quis falar um pouco mais rápido que o britânico. Ele pegou lá a palavra que veio do britânico e vou até deixar escrito aqui como está o britânico. 20, 30, 40, 50,
60, 70. Me perdoe aí pela letra, mas é o melhor que eu tenho aqui para a posição que eu estou fazendo essa live nesse momento. Então, essa aqui é a forma de escrita, que você vai sempre escrever, independente se é americano ou se é britânico. A escrita vai ser sempre assim. No britânico a gente fala exatamente como a palavra está escrita. O americano ele foi inteligente, ele falou, por que eu vou falar toda a palavra? Né? Não sei nem se é inteligente, mas ele encurtou a palavra. Ele chegou, olhou para o 20, quer saber, eu vou tirar esse T, a partir de agora, 20. Ele olhou para o 30, vou tirar o T também daqui, ó. 30. Olhou para o 40, vou tirar o T também aqui do 40. 40. Aí tem o 50, que também. Tá. Isso aqui ainda posso deixar. 60. A mesma coisa para o 70 também. Aqui ainda dá para deixar porque o som é parecido, mas onde é muito mais forte você consegue ver a diferença das palavras, 20, 30, 40, 70, 80 também. Cabe aqui? Cabe no vídeo. Mas para 80 eu vou deixar para o final porque tem uma outra particularidade. Mas é isso aqui mesmo. Então o americano olhou para cá para o 20, 20, 30, 30, 40, 40. O 50 ainda fica um pouco nessa mistura. Alguns ainda vão falar 50, outros vão falar 50. 60, 60, ou 60, botando o R no final, né? 70. Aqui já muda um pouquinho mais, de 70 para baixo. Porque você não tem essa palavra, mas de qualquer forma, a gente tirou o T daqui que estava aqui, ó. Era 70. O T para o americano, 70. Aí aqui o americano quis complicar, né? Pô, como é que eu vou fazer aqui para juntar e som diferente e falar mais rápido? Ele pegou isso aqui, esse G, H e T, que ficou uma sonoridade diferente, estranha pra gente que é brasileiro, né? Mas pegou esse G, H e T e botou um R. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu até passar para uma outra tela aqui. Maior. Acho que agora vai ficar melhor ainda. Melhor de se ver, né? Eu não estava conseguindo passar aqui para vocês toda a informação. Então agora até eu consigo me enxergar no meu retorno aqui melhor. 20, a gente tem escrito um T aqui, mas na hora de falar no inglês americano, tira esse T. 20, 30, 30. Ou então no inglês americano, tira esse T aqui, na hora de falar somente, 30. Mesma coisa para o 40, 40 tem um T aqui, a gente tira esse T na hora de falar, 40. Aqui, algo parecido também, 50, ou então 50 para americano, algo parecido também aqui para o 60, 60, ou 60. Mas normalmente esse 50 e 60 ele fica mais para o som do T, né? 70. 70 a gente tem 70, só que o americano normalmente fala sem o T.
Então fica 70, com Y, 70. 80, 80. E aí como é que o americano fez? Ele pegou isso aqui, botou som R. Isso aqui tudo é o som de R. Então ficou 80. Perfeito? 80. É 80. 80, 80 para o britânico, para o americano, 80. Aí vamos colocar o 90, que agora tem espaço aqui em cima para escrever, né? 90. Ó, 90 não começa com S. 90. 90, 90. E aí, como é que o americano fez? Tira esse T e coloca um R. Mas é só para falar isso aqui, hein? Não vai anotar, não vai sair escrevendo, que isso aí não tá, a escrita não está certa. 90. 90. Perfeito? Essa é só uma diferençazinha na hora de falar pro inglês britânico com inglês americano. É interessante conhecer essa diferença. A escrita não muda, a escrita sempre vai ser com TH no final. Então você tem, por exemplo, aqui nesse caso, 90, 90, 19, 90, team, ok? Essa diferençazinha aqui do final. É interessante você ter essa noção de que quando você fala, dependendo da forma que você fala, se você for falar rápido, quantos anos você tem? How old are you? I'm 19. Ou I'm 90. Dependendo da forma que você fala, ou você tem que... você vai falar tão rápido que de repente as palavras vão ser bem parecidas. O que vai realmente dar sentido ao que você está falando é que você... é o contexto de toda a conversa, né? Se você conseguir se expressar um pouquinho melhor para dar um pouco mais de clareza no final, facilita. Mas isso, a questão de números e tal, dependendo da forma que você fala, realmente dá um pouquinho de confusão, principalmente no início, quando você está aprendendo inglês. Certo? Vamos lá, André, vamos relembrando isso aí. Book 2, eu não coloquei aqui ainda, mas a ideia é a gente fazer uma live amanhã sobre o Book 2, tá bom? A gente vai fazendo a revisão aqui, Book 1, e para amanhã a ideia é ter um Book 2, mas a gente vai mandar um comunicado em breve aí na página da Evolute Centro RJ. Vamos seguindo então aqui com a nossa aula. Deixa eu ver se eu acho aqui a apresentação. Perfeito, agora sim. Então, a gente tem nesse início aí de 20 a 90, passei um pouquinho para vocês aqui. Então, quando vocês já montam, por exemplo, 20, como é que seria a continuação para o 20? Ou 20, 30, 40? Pegar 20 e fazer igual como a gente faz no português. 20 é 1, 20 é 2, 20 é 3. Então, 20 and 1. 20 and 2. 23. Na verdade, isso aqui não tem. 20, 1, 21, 22. Então você vai pegar a palavra que é o 20, assim como poderia ser o 30, 40, e vai colocar um número a mais. Então, 21, 21, número 21. 22 é o 22. 23, 23. Você vai pegar a primeira palavra, ou qualquer uma dessas aqui, 51, 52. Você vai juntar a palavra do que seria o decimal dela, né? Se é 20, 30, 40, 50, mais o que tem de 1 a 10. Sendo que o 0, por exemplo, sempre que tiver nessa casa que é
40, 50, você nunca vai mencionar o zero. É sempre a palavra correspondente à dezena, certo? Então aqui a gente consegue chegar até o 99. Creio eu que não vai ter dúvidas, não vamos ter dúvidas para chegar até o 99, certo? A gente vai falando 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6. Você vai chegando, vai falando sempre a dezena e o número que você quer. 41, 42, 43, 44, 45, 90, 90, 91, 92, 93. Chegou ao 100, 100. 100, e aí você também não vai ter tanto problema. É sempre lembrar o que você tem ao seguir. Por exemplo, deixa eu apagar aqui esse quadro. Está muito pequeno o quadro nesse formato de imagem, ou quando eu estiver escrevendo no quadro é melhor aumentar a imagem e tirar a apresentação um pouquinho. O que vocês acham aí? Peguei logo o pior apagador, mas tudo bem. Tem que pegar o apagador que deveria ser o titular, não está aqui em mãos. Vou ficar aguardando vocês falarem. Enquanto isso, vamos lá para o 100. $100, 100. Então isso aqui a gente já sabe que é 100. A gente vai ouvir, além de 100, a 100. O interessante, na forma de se falar, se for só 100, número 100, conversando no dia a dia, a 100 não tem problema nenhum de chegar e conversar, falar. Só que assim, no dia a dia, a 100 é aceitável, só que se você estiver conversando com alguém sobre números, contabilidade, sobre valores, sobre coisas muito específicas, coisas que têm que ficar claras, você tem que falar 100. É ideal que você fale 100 para não existir nenhum tipo de dúvida. Então vamos lá. 100. 100. 122. Existe alguma... O que vocês acham assim? É muito difícil imaginar o que pode ser 122? Na verdade, a gente só junta isso aqui, ó, 100, e pega o 22 e coloca aqui. 100 and... Isso aqui vai para cá, né? Vou botar essa outra tela aqui de novo. Então você tem aqui 100, que é 100, então 122, a 122. 20, que a gente já sabe que é 20, 20, ó, 22. E assim a gente vai seguindo até 199, usando as mesmas palavras na mesma sequência. A gente não vai ter tanta dificuldade. Se você conseguiu já montar de 0 a 99 as palavras certinho, se você não tem nenhuma dificuldade para passar isso para frente, né? Montando isso, chegou em 100, não vai existir problema também. Sempre 100 na frente and o número de trás. 22, por exemplo, 33, 33, ou então 33, né? Que é 133. 100, aqui de novo.
and 33. Certo? E você vai montando nessa sequência, sempre conforme a numeração. Conseguiu chegar no 199? Não tem dúvida? A gente vai para 1000. 1000. Da mesma forma que existe a possibilidade de falar 100, a gente também pode ouvir em conversas 1000, mas o ideal é falar 1000. Certo? 1000. E se você já conseguiu montar de 100 a 199, agora esse 1000 é da mesma forma que a gente fez isso aqui, a gente vai fazer aqui. Então, a gente vai montar, por exemplo, 1122. 1122, a gente vai pegar esse 1000 que está aqui, coloca aqui na frente da frase, né, da palavra, 1100, 122. And 20 or 22. All right? E 1000, depois do 1000 vem o quê? 1 million. Tá, pontinho para facilitar. Então isso aqui, 1000 igual daqui, mais 3 zeros. 1 million. 1 million. 2 L's. 1 million. E da mesma forma que a gente fez o 100, a gente montou aqui, colocando o número atrás, colocou o 33 aqui também. Para o 100, a gente acrescentou aqui, ó, 122, que é algo parecido com isso aqui, que tem 22, que coloca 100, que coloca... A mesma forma, a mesma estrutura é para 1 million. Então a gente coloca 1 million, se tiver que colocar 1 million and 1 milhão, para facilitar, 1.1122. 1 million, que é o que já existe aqui, então esse 1 million é o que vai estar aqui no início. 1 million, 1000, aqui do lado, 122. A estrutura não muda. Uma vez que vocês pegam, vocês conseguem entender do 0 ao 19, dali para frente, vai fácil, certo? Vocês têm alguma dúvida? Como é que tá para vocês esse início aí, números? É muito número? É muita informação? Depois, no final aqui dessa aula, eu vou passar também os exercícios, hein? Se vocês não tiverem entendido, eu vou descobrir isso aí mais tarde, hein? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui e ver a minha apresentação. Meu guia aqui, então eu tenho uma apresentação que é... para poder me guiar aqui nessa live. Então, existe alguma forma abreviada de se escrever a partir do 100? A forma mais abreviada, Francis, é você tirando o 1 e colocando 100.
Só que a gente tem que ter cuidado, dependendo da área que você for falar inglês, se você for falar inglês com alguém financeiro, com alguém de matemática, com alguém da parte científica, o ideal é falar 100, é deixar a ideia do número, da quantidade do número o mais clara possível, certo? Então, com isso, a gente passa aqui da parte dos números. A gente vai entrar agora nas perguntas. Então, aproveitando, eu até falei um pouquinho antes, né, de idade, umas perguntas bem básicas. Quantos anos você tem? How old are you? Quantos anos ele ou ela tem? How old is she? How old is he? Quantos anos ela ou ele tem, né? É interessante vocês olharem, se você for perceber palavra por palavra o que, que quer dizer. A gente não tem anos, não está escrito nada de anos ou idade na pergunta. A pergunta how old are you ou how old is he ou she, ela pergunta na verdade assim, quer dar o sentido de quanto velho você é, quanto velho ele ou ela é. E aí a partir dessa ideia de quão velho, na tradução para português a gente tem isso, né? Quantos anos você tem? Não existe a tradução ao pé da letra dessa pergunta, do português para o inglês, né? Então vamos lá, novamente. How old are you? Vocês conseguem falar para mim, ou pensar pelo menos aí em inglês, quantos anos você tem? Fecha os olhos aí, poxa, eu tenho tantos anos. No meu caso, I'm 34 years old. Certo? Para se responder, normalmente, se usa I'm, ou então, se você estiver direcionando para uma outra pessoa, olhando, aquela pessoa, ele, he is, número de idade, 20, 30, 40 years old. Dependendo de como for a conversa, na verdade, agora, como estamos no início, normalmente sempre se fala years old, mas com o tempo, você falando rápido pode omitir years old. Não existe nenhuma obrigatoriedade de se falar years old para uma pergunta de idade. Ainda bem que essa aqui é uma aula transmitida pela internet sem o áudio de vocês, né? Então a mulherada não vai precisar falar a idade de verdade, pode pensar e até falar uma outra idade que não vou estar daqui não vou estar ouvindo. Mas brincadeiras à parte, vou até. É interessante aproveitar que a gente está falando sobre inglês. Tem uma observaçãozinha aqui. Dependendo da forma que às vezes você está escrevendo na internet, hoje, além de falar, né, a gente no início aprendi inglês o quê? Para conversar com as pessoas e comunicar. Aí veio a internet com comunicações, na verdade Facebook, WhatsApp, e hoje a gente conversa sempre colocando uma sigla ou alguma coisa correspondente, a gente não escreve uma frase completa, né, uma palavra completa. E years old é algo que também, caso não se omita, por exemplo, quando eu pergunto how old, quando alguém pergunta para mim how old are you, vou botar aqui escrito que é mais rápido, 30. Eu tô mentindo na minha idade, né, gente? Falei para vocês 34, 34, no. But it's 36 years old. Então, 36 years old. Então, I am 36 years old. Quando a gente está conversando na internet, é muito comum aparecer isso aqui, ó. Ou conversando na internet, ou vendo alguma coisa em específico que fale sobre idade. A forma bem contraída de se escrever, né? Você pode escrever de uma forma mais ampla, I am.
Deixa eu ver se consegue mostrar aqui. I am 36 years old. A forma mais completa, ou então a mais contraída, né? Que na verdade os dois são a mesma coisa. I'm 36, ponto, sem colocar o years old, ou para dar ideia de idade, I'm 36 years old. Mas isso aqui é mais algo de internet, mais algo... você não vai escrever numa redação, algo assim. Normalmente, se você vai fazer uma carta, vai fazer algo formal, tenta escrever da forma mais ampla possível. Ou num exame, numa prova, por exemplo, de inglês. No meu caso, para mim, I am 36 years old. Se eu faço uma pergunta, how old is he? Um amigo meu, how old is he? Aí eu tiro o I'm, boto he is 30 years old. Ou então, isso aqui a gente vai ver numa próxima lição. Se eu não me engano, é do book 2. Tem até que dar uma confirmada, que seria o verbo to be. Não tenho, se não me engano, book 2. But he is, or his, 30. Bem contraído, bem rápido. Uma forma para se conversar mais fácil. No dia a dia a gente sabe, né? No português, por exemplo, a gente vai estar conversando um com o outro. A gente muitas vezes faz muita contração de palavra, emenda a palavra uma na outra, e no inglês a gente tem algo parecido também, sai emendando uma palavra na outra. Mas no escrito, mais rápido seria dessa forma. Então, a forma de resposta, já vimos aqui, I'm 36 years old, he is 30 years old, isso para um homem, ou então para uma mulher. She is. Vamos dar aqui uma mais nova. 20 ou 20 years old. Perfeito? Ou então a mesma frase, uma forma mais contraída. She's 20. How old is she? Quantos anos ela tem? She's 20. Fácil, rápido. Certo? Agora, uma outra ocasião que é interessante também é telefone. A gente, às vezes, pede telefone para alguma coisa. Hoje em dia é muita internet, né? Então isso facilita a gente ter que ficar pedindo telefone, mas a gente, de repente, está na rua, quer conversar com alguém, quer pedir telefone, trocar alguma informação, uma pizzaria, que é para fazer pedido por telefone, ou uma farmácia. E aí, como que a gente pede o telefone? Esse caso aqui, inicialmente, vou pedir o telefone de outra pessoa, né? Você poderia me dizer qual é o seu telefone? Could you please tell me your phone number? A gente inverte, sempre o adjetivo vai ficar atrás da palavra, para qualquer palavra em inglês. Isso embola um pouquinho a cabeça da gente, brasileiro, porque a gente sempre coloca o adjetivo atrás do sujeito. Então, vamos lá. Could you please tell me your phone number? Phone number, telefone, número de telefone. Então, algo que vocês sempre vão ver, número de telefone. Em inglês, sempre você vai ter essa troca aqui. Então, telefone number. Alright? Could you please tell me your phone number? Você pode me dizer o seu telefone? What's your home phone number?
Qual é o número de seu telefone de casa? What's your home phone number? Esse what's é what is, qual é. Qual é o seu telefone de casa, né? O número de telefone de casa. Can you give me your phone number, please? Você pode me dar o seu número de telefone? Can you give me your phone number, please? Você pode me dar o seu número de telefone? What's your work phone number? Qual é o seu número de telefone de trabalho? What's your work phone number? Qual é o seu número de telefone de trabalho? What's your cell phone number? Qual é o seu número de telefone celular? What's your cell phone number? Qual é o seu número de telefone celular? Para todas essas perguntas, sempre vai ser it's. Mais à frente a gente explica o porquê. Mas é it is, para não ficar... Você tem duas opções. A forma mais completa, né, que é o sujeito, it, que é o sujeito relativo ao telefone, o número de telefone. Então, it is, ou então it's mais o número de telefone. No meu caso, vou botar o meu telefone aqui, 999999998. Vocês achavam que eu ia botar meu número de verdade? Não, calma. Deixar as fãs aí. Vamos mandar... para quem precisar agora de verdade, quem precisar de repente entrar em contato, a gente tem o nosso e-mail, né? No finalzinho da apresentação tem o nosso número de contato para suporte, dúvidas, além do e-mail, né? De repente quer mandar só uma duvidazinha rápida, quer entrar em contato, a gente tem o nosso número da nossa unidade. Aproveitando a brincadeira. Vou até misturar um pouquinho aqui. Vamos botar alguns números diferenciados. 2, 4, 6, 7, 12, né? Aqui, 12, 48. Então vamos botar um número aqui fictício. What's your phone number? Qual é o seu número de telefone? It's, ou então it is 24671248. Perfeito? 24671248. 24671248. No caso agora de vocês estarem no início do inglês, de repente decorando alguns números, vai ser um pouquinho mais difícil de ter esse compasso, de falar rápido, de repente vai ter que pensar no número a número, qual é a tradução, mas isso com algum tempinho, pouco tempo na verdade, você já consegue pegar com certa facilidade. It's 24671248. Aí vem uma peculiaridade bem legal, que é o quê? O número, quando você vai falar um número para o inglês americano, caso o seu número tenha um número 0, por exemplo, 901274006. Se que número fosse esse. No inglês americano, como é que eu falaria? 901274006. Acho que está dentro do que vocês de repente já conhecem, né? 901274006. Para o inglês britânico, é muito comum o zero ter o som de O no telefone. Então, 901274006. Somente no inglês britânico, hein? 901274006. No inglês britânico, quando eles vão falar de números, e número de telefone, e o seu número de telefone tiver um 0, ele fala O. No inglês americano, quando o seu número de telefone tiver um 0, vai ser zero, certo? É só uma diferençazinha. É que nem o inglês, que nem o português de Portugal, português do Brasil. A gente não fala, a gente se entende, mas a gente não fala a mesma coisa sempre, né? Algumas vezes pode ter uma certa diferença, palavras aqui
que a gente fala uma coisa, não tem o mesmo significado para eles, mas eles entendem o que é a palavra, e existe algo parecido também lá. Eles se entendem, mas vão ter palavras que não vão fazer muito sentido. Certo? Então, vamos lá, respondendo. A gente usa it's mais o número. Em inglês, pegar o exemplo que está aí. It's 202-555-1632. Em inglês americano. Em inglês britânico, 202-555-1632. Números também seria interessante também até falar uma outra coisa. Além de telefone, telefone tem essa particularidade. Quando a gente está assistindo uma partida de futebol e o resultado está 2-1, como é que se falaria o resultado da partida de futebol? 2-1, 2-1. Você fala o time que está vencendo, né? Por exemplo, Flamengo 2-1. Está vencendo de 2-1. Aí você tem uma partida que está em 2-0. Aí é a parte interessante. Não se fala esse 2-0. Principalmente no britânico, né? 2-0, 2-0. Eles falam 2-0. 2-0. Então seria 2, número 2, nil, N-I-L. 2-0. Quer dizer que a partida está 2-0. 3-0. Pro zero também, nesse caso, os britânicos não falam zero. Pro telefone, se tiver um zero no telefone, é ou então no, dependendo da forma, né? O zero é só realmente falado no inglês americano. Isso aqui é mais um ponto que geralmente sempre tem alguma, por exemplo, partida de futebol. Se de repente liga uma televisão, quer saber, hoje eu vou botar para ver, tentar assistir uma partida de futebol em inglês. Que passa às vezes na televisão, né? Campeonato inglês e tal. Vou botar para assistir lá, apertar a tecla saca, tentar assistir a partida em inglês, comentarista em inglês. Você vai conseguir perceber que ele não vai falar o zero ali no placar. Stationery. Stationery ou Stationery Store é a nossa papelaria. Isso está lá nas primeiras lições aí do Book 1. Papelaria. O que a gente tem na papelaria? Calculator, que é a calculadora. Paper, papel. Dictionary, dicionário. Book, livro. Eraser, borracha. Pen, caneta. Pencil, lápis. Envelope. Roller, régua. Notebook, que é o caderno. Glue, cola. Case, estojo. Chalk, giz. Diary, agenda. Sharpener, apontador. Vou falar aqui de novo então. É interessante agora, nesse segundo momento, vocês também repetirem comigo, né? Opa, a Samara acabou de chegar, parou na aula 3, então acho que está chegando mais ou menos na aula que eu estou falando aqui. Book 1, Class 3, aula 3. Vamos lá, Samara. Stationery ou Stationery Store, papelaria. O que a gente tem na papelaria? Calculator, calculadora, né? Paper. Vou voltar aqui, vamos fazer o seguinte. Falem junto comigo e vamos ver se a gente consegue falar com o mesmo tom. Calculator, calculadora, né? Como é que é? Papel, paper. Dicionário, dictionary. Livro, book. Borracha, eraser. Caneta, pen. Lápis, pencil. Envelope, régua,
ruler, caderno, notebook, cola, glue, estojo, case, giz, chalk, agenda, diary, apontador, sharpener. Perfeito? Conseguiram gravar aí, conseguiram falar também próximo do que eu estou falando. Essas palavras é mais a parte do que vocês têm, realmente são palavras, a tabela de números, são coisas que a gente realmente tem que gravar, né? Falar, olhar, gravar. A gente vai ter uns exercícios de reforço, logo que assim que terminar aqui a nossa aula ao vivo, a gente tem uma série de exercícios, na verdade serve como revisão, né? Para quem já fez aí a classe aula 1, 2, 3 e 4, é algo parecido com o que já foi feito lá de revisão. Esses exercícios, vou passar para vocês o link, vocês vão fazer pelo próprio celular ou pelo computador, tá bom? E é bom para dar uma revisada. É um pouquinho mais enxuto do que o material que vocês já fazem na Evolute, mas é bom para dar uma revisada. Existe alguma dúvida aqui nesse material da papelaria? Vocês querem que repitam? Como é que tá isso aí? Tô vendo pouco comentário aqui, hein? Ou vocês estão realmente assistindo muito bem, a ponto de não comentar nada. Acho que no final não vai ter nem dúvida, na verdade. Vou pegar os exercícios que vocês vão fazer, tomara que seja só nota 10 para cima. Certo, vou passar então para a próxima página. Caso vocês tenham dúvida, a gente volta aqui, tá bom? Agora a gente vai para cores. E para cores, temos o quê? Black, que é o preto, né? O azul, blue. Marrom, brown. Cinza, gray. Verde, green. Laranja, orange. Rosa, pink. Vermelho, red. Branco, white. Amarelo, yellow. Roxo, purple. Perfeito? Agora eu quero que vocês repitam junto comigo, hein? Eu vou falar novamente as cores, eu quero que vocês repitam junto comigo para ver se a gente consegue ter o mesmo tom, o mesmo som juntos falando aqui. Vamos lá, novamente. Preto, black. Azul, blue. Marrom, brown. Cinza, gray. Verde, green. Laranja, orange. Rosa, pink. Vermelho, red. Branco, white. Amarelo, yellow. Roxo, purple. Vocês têm alguma dúvida sobre cor? Alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Pode perguntar sobre cor, perguntar sobre também o que a gente estava falando antes do material de papelaria. Isso aqui realmente é mais uma parte que a gente tem que gravar, né? Olhar para as cores, tentar identificar. E com o tempo você olhando, gravando, se exercitando, né? A fala e a identificação visual, você vai conseguir gravar. Alguma dúvida? Passar aqui para a próxima então. Coisas que temos no quarto. São palavras, então, com objetos que temos no quarto. No nosso livro, isso deve estar na
aproximadamente na aula 4. Coisas que temos no quarto. Vamos lá, primeiro eu vou falar todos os itens, e na segunda vez que eu falar, gostaria que vocês também repetissem junto comigo. Coisas que temos no quarto. O próprio quarto. Bedroom. Poltrona. Armchair. Abajur. Lampshade. Travesseiro. Pillow. Mesa. Table. Escrivaninha. Carteira. Desk. Pode ser mesa de trabalho também, né? Cama. Bed. Cadeira. Chair. Tapete. Rug. Assento. Seat. Computador. Computer. Chave. Key. Cortina. Curtain. Janela. Window. Porta. Door. Macio. Soft. Duro. Hard. Sobre ou em cima, né? On. Abaixo ou sob, né? Under. Quando se está entre. Between. Quando se está próximo a algo. Next to. Quando você está dentro. In. Essas são as palavrinhas que são usadas na lição 4. Então vamos lá, vou repetir novamente com vocês as palavras, e aí, agora, quando eu for falando, gostaria que vocês também falassem junto comigo, tá bom? Esqueçam quem está ao redor, pode te chamar de maluco, tá falando um monte de palavra aí que não estou entendendo nada. Deixa falar, mas agora é a hora que a gente vai aprender. Vamos lá, quarto, bedroom, poltrona, armchair, abajur, lampshade, abajur, lampshade, abajur novamente, lampshade, travesseiro, pillow, mesa, table, escrivaninha, desk, cama, bed, cadeira, chair, tapete, rug, novamente tapete, rug, assento, seat, computador, computer, chave, key, cortina, curtain, janela, window, porta, door, macio, soft, duro, hard. Quando se está sob ou em cima, on. Sob ou abaixo, embaixo, né? Under. Entre, quando algo está entre, between. Quando alguma coisa está próxima, next to. Quando você ou algo está dentro, in. Então, acho que essas aqui são as palavras que vocês mais usam nessa última lição, na lição 4. É interessante a gente conversar, né? Tá aqui passando para vocês a sonoridade. Caso vocês tenham alguma dúvida, a gente tem um canal aqui da nossa unidade que pode ajudar vocês. A gente está transmitindo isso pela internet, então não está restrito só a Evolute no centro do Rio de Janeiro. É para todas as unidades, na verdade, do Brasil. Se você é aluno da Evolute, ou até não é aluno ainda, mas gostaria de aprender alguma coisa de inglês, a gente, nesse momento de isolamento social, vai estar pincelando algumas coisas do nosso livro, vai conseguir conversar, trocar alguma ideia, dar alguma dica. Quando a gente voltar a estudar, puder visitar a escola, a gente vai poder voltar e vai estudar, de repente, se quiser, do ponto onde parou, ou então pode estudar um pouquinho mais à frente, conforme o seu andamento, né, o seu desenvolvimento aí no curso.
Sigam a nossa página do Facebook, né, Evolute Centro RJ, para acompanhar nossas próximas lives, nossas próximas aulas ao vivo. A gente vai disponibilizar até o sábado a nova data para a aula que vai ser da aula 5 para frente. Então fiquem aí atentos. A gente tem a nossa página no Instagram também, siga lá Evolute Centro RJ. Caso vocês tenham alguma dúvida, esse telefone é o telefone da parte administrativa, da recepção da Evolute Centro RJ. A gente também tem uma linha que é só do pedagógico. Caso vocês precisem conversar, tenham alguma dúvida específica, também temos o contato do pedagógico que está funcionando nesse tempo de isolamento. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula. A ideia é que a gente continue nas próximas semanas, caso a gente continue aqui em isolamento mesmo. E se vocês tiverem alguma dúvida, lembre de mandar um e-mail, ou então mandar mensagem aqui para a gente. O nosso e-mail, deixa eu só voltar aqui para falar para vocês, o nosso e-mail é evoluteduvidas@gmail.com. Então, caso vocês tenham algum e-mail, deixa eu até ver se tem algum e-mail já aqui separado, para que a gente possa, de repente, até tirar alguma dúvida de alguém, antes de fechar aqui a nossa live. duvidasevolute@gmail.com. Se tiverem alguma coisa, aproveita esses últimos minutos aí finais para poder comentar também. Estou abrindo aqui o nosso e-mail de dúvidas, só para certificar se tem alguém que tenha tido algo que queira comentar. Aparentemente aqui não, nenhuma dúvida por e-mail. Que bom. Se vocês tiverem alguma duvidazinha, eu vou ficar aqui mais uns 1 minuto. E aí a gente encerra a nossa aula, tá bom? Vou guardar aqui os comentários de vocês. Mas desde já é um grande prazer estar aqui em contato com vocês, né? A gente está afastado por conta desse isolamento. É bom aproveitar esse momento que a gente está realmente isolado para pensar na vida, fazer nossos projetos, aproveitar para estudar, continuar desenvolvendo a cabeça, né? Não é porque a gente está em casa que a gente vai ficar trancado. A gente estuda um pouquinho, de repente vai ver televisão. Procurem não ficar muito atentos somente às notícias ruins que a gente tem. Também até aconselho a vocês que usam bastante rede social não ficar fazendo muita propaganda ou compartilhando notícias ruins. Vamos nos unir agora numa corrente de pensamento positivo, que as coisas vão melhorar em breve, que em breve todo mundo vai poder se encontrar e a gente vai ter uma aula presencial, né, que eu possa ver vocês de frente, poder conversar com vocês. Bem, nesse caso eu acho que não tive nenhum comentário aqui, nenhuma dúvida. Caso vocês queiram então conversar com a gente aqui da Evolute, é só entrar em contato com um dos nossos canais, tá bom? Um grande abraço, uma boa semana. Amanhã devo ter uma live aí para Book 2. Convido a vocês aí que já estão num outro nível para assisti-la, tá bom? Um grande abraço, tchau, tchau.